Bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. E hoje eu quero trazer aqui seria uma introdução sobre o livro de Salmos, né? Se você tiver aí na sua Bíblia, você vai ver que o livro dos Salmos, ele se encontra no Antigo Testamento. A Bíblia era dividida entre dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E o livro de Salmos em específico, ele se encontra depois do livro de Jó e antes do livro de Provérbios, né? Sendo que tem uma série, um bloco de livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, que se encontram no mesmo gênero literário. A gente vai ver isso mais à frente, mas só para uma rápida compreensão. Então, o livro de Salmos, nós vamos ver várias informações sobre o livro de Salmos, né? Vamos fazer essa introdução ao livro de Salmos, e eu espero que quando terminar o vídeo tenha alcançado o meu objetivo, que é apresentar a você um panorama do livro de Salmos. Então, a primeira coisa a entender é que o livro de Salmos, ele é uma coletânea de cantos, né? De cânticos. Por quê? Porque o livro de Salmos, ele era o inário, né? E o guia devocional do povo judeu, né? Que só reconhecem uma parte dos dois testamentos, que no caso é o Antigo Testamento. O povo judeu não considera o Novo Testamento, e isso porque o povo judeu não acredita em Jesus como sendo o Messias. Então, o livro de Salmos, ele é um modelo de adoração que é adequado a diversas situações do qual o povo de Deus no Antigo Testamento ele viveu. O livro de Salmos também, outra observação, é que o livro de Salmos é o maior livro do Antigo Testamento. Mais à frente eu digo quantos capítulos ele tem, mas se você tiver uma Bíblia aí, você vai vendo quantos capítulos ele tem e o porquê que ele é o maior livro do Antigo Testamento. Mas não só isso. O livro de Salmos, ele é o livro mais citado no Novo Testamento, né? O Novo Testamento faz várias citações de textos do Antigo Testamento, profecias, né? Ou colocações de passagens que aconteceram no Antigo Testamento e são referenciados no Novo Testamento. No entanto, o livro mais citado no Novo Testamento é o livro de Salmos. Quando nós nos voltamos na data em específica em que o livro de Salmos ele foi escrito, o livro de Salmos ele vai ser escrito durante um período de 1000 anos de história, né? 1000 anos de história. Por quê? O livro de Salmos ele vai de Moisés, né? Nós vamos ter um salmo, eu vou apresentar aqui um salmos que é colocado tendo como autoria a Moisés, né? E vai até os tempos após o exílio, 100 anos antes, que vai até o tempo começa em Moisés, dos salmos serem escritos, e vai até o período pós-exílio, né? E isso 500 anos antes, né, de Cristo, né? Lembrando que o último livro, né, que é o livro de Malaquias, e houve um período interbíblico, né? Um período de silêncio. Então 500 anos antes, né, se coloca fim à escrita, os escritos do livro de Salmos, o seu último salmo, né, 500 anos antes de Cristo, né, e começa a partir de Moisés e
vai até o período após o exílio. Lembrando que a nação de Israel, os judeus, né, eles foram levados para o exílio babilônico, né, e a referência que eu trago é após o exílio. E aí o que acontece? Vem a questão: quem é o escritor do livro de Salmos? Quem escreveu o livro de Salmos, né? E aí nós não temos um único escritor do livro de Salmos, mas diversos autores, né, que escreveram esses salmos durante, como nós vimos, um período de 1000 anos. E o que acontece? Como que nós sabemos então quem são esses autores? E aí nós observamos dentro do próprio livro. O próprio livro indica alguns dos seus autores, né? E isso através dos títulos, né, das epígrafes que fica acima do texto, né? De autoria que aparecem, no caso, em alguns salmos. E dentre os seus escritos, né, nós temos os salmos do rei Davi, né, que é o maior autor dos salmos. Quem mais escreveu os salmos foi o rei Davi. Nós temos salmos de Moisés, um salmo, Salmo 90. Nós temos salmos de Salomão, Salmo 72. Nós temos salmos dos filhos de Corá, por exemplo, do Salmo 42 até o 49, o Salmo 84, o Salmo 85, 87 e 88 foi colocado como sendo de autoria dos filhos de Corá. Os filhos de Asaf também escreveram os salmos, o Salmo 50, e aí pula para o Salmo 73 até o Salmo 83, foram escritos pelos filhos de Asaf. Mas que o de Etan, né, o israelita, escreveu o Salmo de número 89. Então, nós temos esses escritores aqui e alguns salmos escritos. Como falei, quem mais escreveu os salmos foi o rei Davi, né? E aí, sobre o que trata os salmos, né? Nós temos vários salmos, depois nós vamos ver que eles são separados em blocos, né, que são chamados de livros. Nós vamos entender também o porquê que eles são separados em blocos, né, e qual a conexão que se pode ser feita com uma outra parte das escrituras. Isso é bem legal, né? Mas as temáticas, né, que os salmos trabalham são várias. Aqui eu coloquei algumas para que a gente tenha uma visão panorâmica. Então, alguns temas abordados são o louvor, né, a adoração. Nós temos salmos voltados para gratidão, salmo de gratidão, salmos de arrependimento, salmos de confissões de pecado, salmo 51, salmo de Davi, né, os salmos de lamento, os salmos que trazem a questão da natureza humana, a justiça de Deus, que abordam a justiça de Deus, né? Os salmos voltados para a esperança na vida eterna, salmos voltados para a bondade, né? A grandeza de Deus, a confiança em Deus em tempos de dificuldades, né? Os salmos de degrau, alguns abordam isso. A importância de seguir os ensinamentos de Deus e dentre outros, né? Então você vê a abrangência temática dentro dos salmos, né, que nós encontramos dentro dos salmos. A Bíblia também, uma coisa a ser observada é que a Bíblia ela é composta por vários gêneros literários, né? Dentre eles nós temos os livros históricos, né? Nós temos histórias, né? Nós temos partes das escrituras voltadas para o drama, dramáticos, legais, né, com a questão das leis, poesias, sabedoria, proféticos. Nós temos letras de músicas, nós temos sermões, né, e discursos. O livro dos Salmos, ele é um livro, o gênero literário dos Salmos é lírico, né? Por quê? Porque expressa os sentimentos, né, que o povo vivenciou a partir do seu relacionamento com Deus, né?
E para isso, o que eles fizeram? Eles se valeram de poesias. Daí muitas vezes nós conhecemos como um livro poético. Daí também, como eu falei, os livros poéticos, eles se encontrarem nesse bloco de livros que vai de Jó até Cânticos dos Cânticos. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são livros poéticos, né? E aí, quantos salmos existe? Quantos salmos nós temos no livro de Salmos? No livro de Salmos nós temos 150 salmos. Então vai do Salmo 1 até o Salmo 150, que é o último salmo. E uma coisa bem interessante aqui, que é um salmo, uma doxologia, um salmo de louvor, né? Que começa logo assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra de seu poder. E finaliza: todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. É assim que finaliza o último salmo. Então nós temos 150 salmos, né? E o livro de Salmos tem que ser entendido que ele é separado em blocos ou livros, né? Que estão divididos em 5 livros, né? E segundo a tradição, o fato de ter sido dividido em 5 livros faz uma referência ou corresponde ao Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Daí os Salmos também terem sido divididos em 5 livros. E ao final de cada bloco de textos também termina com uma doxologia, como eu fiz referência no Salmo 150. Então os livros, né, esses 5 livros, eles estão divididos da seguinte forma: o livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 141, o livro 2 vai do Salmo 42 até o 72, o livro 3 vai do Salmo 73 até o 89, o livro 4 vai do Salmo 90 até o 106, e a partir do Salmo 107 até o 150, o livro 5. Então é assim que é dividido o livro de Salmos, né, em 5 livros. E aí vem a questão. Aqui eu também coloquei pra gente fazer uma rápida observação. 5 salmos mais conhecidos das Escrituras. Aí eu trago em 2 deles eu trago as características, e em 3 eu trago o versículo principal. Entre esses salmos mais conhecidos, o primeiro é o Salmo 23, né? As pessoas normalmente elas deixam nas suas casas o Salmo 23, a Bíblia ela é aberta, né? Como se fosse um certo tipo de amuleto de proteção. Então elas abrem a Bíblia no Salmo 23 e elas deixam lá na estante ali o Salmo 23, né? Que tem como o seu versículo principal: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas outros ainda abrem a sua Bíblia, outro salmo dos que eu trouxe, no Salmo 91, né? Que é um salmo que é muito usado como forma de agradecimento pela proteção de Deus, como também um salmo que é usado para pedir proteção em qualquer momento da sua vida, né? Então as pessoas deixam no Salmo 91, né? Eu vou até ler o versículo 1 do Salmo 91, só para inteirar vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, né? E inclusive aqui tem um texto que Satanás usa na tentação de Jesus. Falei há pouco tempo sobre a tentação de Jesus, está aí no canal. O versículo 11 e 12, né? Pois ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Claro que eu expliquei lá como ele distorceu esse texto aqui, né?
Então, se você tem interesse em compreender, vai lá e assiste o vídeo. O Salmo 121, também, dentre esses 5 salmos que eu selecionei aqui, como os salmos mais conhecidos das Escrituras. E o 121, o versículo mais conhecido elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? O Salmo também 139, né, que é inclusive um hino, né, também, que foi um hino que bem conhecido, né? Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Então, Salmo 139. E o último muito usado, que é o que eu citei, que é o Salmo 150, o último salmo, e um salmo de louvor a Deus. Então, esse é o panorama desse livro belíssimo que é o livro de Salmos. Para finalizar o vídeo, né, eu quero fazer algumas aplicações aqui para nossas vidas, né, trazer algumas lições aqui para a nossa vida com referência a esse livro, né. Como eu falei, um livro de um guia, né, devocional do povo judeu, né, dos judeus. E o livro de Salmos, qual a importância dele? O livro de Salmos nos ajuda a expressar nossas emoções, né? Você vai ver muito dentro dos livros de Salmos os autores expressando seus sentimentos, expressando o momento que vivenciaram. E o texto também nos traz a isso, a irmos à presença de Deus e apresentarmos a Deus as circunstâncias existenciais da nossa vida, os momentos de angústia, de tristeza, né, do qual nós passamos durante a nossa vida, durante a nossa existência. Então ele nos ajuda nesse sentido. Mas também o livro de Salmo ele nos ensina a considerar os nossos caminhos, né? Vai ser o salmo que eu vou expor na sequência, é o Salmo 1, né? Que já começa assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, os salmos nos chamam a considerar a maneira como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando, né? Qual tem sido, né, o caminho que nós estamos seguindo, né? E Jesus também apresenta exatamente essa observação, né? O caminho largo e o caminho estreito, a porta larga, a porta estreita, né? Então, o Salmo nos ensina a observar a maneira como nós estamos vivendo nesse mundo. Também nós podemos usar como um guia em nossas adorações, né? Como o povo judeu também usava para as nossas adorações. Nós compor hinos, inclusive hinos a partir dos salmos, né? E hoje a nossa música, vamos e convenhamos, muitos hinos nada tem a ver, não está adorando a ninguém, mas muitas vezes antropocêntrico está adorando somente a si, e Deus fica bem distante disso. Os salmos também nos ensina a levar a vida com humildade, né? A vivermos de uma forma humilde, né? A vivermos de uma forma a olhar as outras pessoas, né? Com humildade, sem ter esse olhar de superioridade, mas entendendo que há um único Senhor, é o nosso Deus, né? Mas também eu acho que eu deixei dois ensinos aqui para nossas vidas, por último, né? E o primeiro é que o livro de Salmos nos ensina a confiar em Deus em tempos de dificuldades, né? Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nas tribulações. O Salmo também 23, né? Ainda que eu andasse, deixa eu só pegar o versículo 4 aqui, né? Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. 4, versículo 4. Ainda que eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei
mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquiliza. Então, o que o Salmo nos desafia, né? A confiar em Deus em tempos de dificuldade. Mas também os Salmos, eles nos conclamam a buscar em Deus orientações e sabedoria em todas as situações das nossas vidas, né? Já que o Salmo vai abordar vários momentos existenciais, já que foi escrito por mais de 1000 anos, né? E por vários autores diferentes que viveram situações diferentes. Mas o que eles nos conclamam? A buscar em Deus orientações para enfrentarmos todas as dificuldades das nossas vidas. Então é isso, né? Esse era o objetivo que eu tracei, trazer esse panorama sobre o livro de Salmos de uma forma simples, nada teológica, né? E para que você possa despertar em você o desejo de estar estudando os Salmos, né? Pretendo expor o primeiro Salmo e escolher alguns salmos mais conhecidos para fazer a exposição de acordo com a graça de Deus e de acordo com as orientações do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, né? E de forma expositiva, que é o que é muito difícil hoje em dia, a pregação expositiva, né? Normalmente as pessoas abrem o texto e nada dizem do texto. Então, a minha intenção é abrir o texto e dizer o que o texto, quais são os ensinamentos que o texto nos traz. Então, diante disso, né, eu finalizo o vídeo desejando que Deus possa abençoar a sua vida, né, grandemente, né, e que você possa compartilhar o vídeo com outras pessoas para que também abençoe a vida delas. Que Deus abençoe.